Rio de Janeiro. Aqui está a professora, eu vou começar pela professora, porque a senhora trabalha com as famílias, a senhora trabalha com as pessoas da terceira idade. O que é que se deve fazer nesse momento em relação às pessoas de mais idade, professora? Porque ainda há circulação pelas ruas, há circulação nos mercados, mesmo tendo sido reduzida, ainda há uma circulação. O que é que as pessoas acima de 60 anos precisam fazer? Bem, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, eu acho que mais do que nunca a gente tem que agir com valores para a convivência, né? Agir com bom senso, buscar ao máximo que pode dialogar, conversar. As famílias, cada uma tem suas estruturas, suas dinâmicas próprias. A gente não pode exigir que todas as famílias se comportem da mesma forma, porque nós somos diferentes e, consequentemente, as famílias também. Mas os idosos, é preciso, acima de tudo, que os idosos e os familiares se conscientizem da importância desse momento de solidariedade, acima de tudo. Eu acho que esse evento não normativo que assola as nossas vidas, ela exige de nós uma cultura de paz, uma cultura de valores para a convivência, de solidariedade intergeracional, do diálogo e, acima de tudo, do respeito, da responsabilidade por si mesmo, pelos outros, pelas ações e, consequentemente, também de uma responsabilidade que eu chamo de afetiva, ou seja, uma responsabilidade pautada na empatia, nos valores mesmo de convivência, né? Então, nesse momento, eu acredito que os idosos e os seus familiares, eles precisam aí dialogar e tentar, de alguma maneira, criar regras, né? Criar uma rotina em casa. Os idosos, sem dúvida alguma, eles precisam desse apoio, desse olhar, dessa rede de suporte social, que é muito importante nessas horas. Então, mais do que os conflitos que, por vezes, porventura, venham a ocorrer, que se pregue a paz, que se pregue o diálogo em casa. Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que agir. Da professora em São Paulo, eu vou para o professor Roberto, doutor Roberto, no Rio de Janeiro, porque há uma evolução da doença. Do ponto de vista da epidemiologia, como é que está se comportando a Covid-19 no Brasil? Doutor Roberto. Bom, ela está numa fase de ascensão, né? Numa progressão geométrica em função daquilo que a gente chama de R0, que é o número básico de reprodução. E aqui no Brasil tem estado um pouco acima de alguns outros países. Nós temos 2,5, 3, ou seja, em cada um caso produz 2 a 3 casos. Aqui no Brasil, de cada um caso, tem produzido, em média, 1 a 5 casos. Então, o aclive da curva é bastante considerado. Quer dizer, fundamental nesse momento é o isolamento. Exatamente. O que nós podemos reduzir essa taxa esse número de reprodução básica é com as medidas de isolamento. Se nós tivermos medidas de isolamento, por exemplo, menores do que 1, que seria o ideal, a doença se extinguiria. Em torno de 1,5, ela ficaria naquele platô e demoraria a cair. Mas, pelo menos, se nós atingirmos um patamar mais lento do que a velocidade que hoje se observa, ela não sobrecarregará os serviços de saúde. Por isso, a necessidade das medidas restritivas se ampliarem em todo o país. Os nossos especialistas vão continuar conosco ao longo aqui do Jornal das 10. Nós voltaremos com mais informação, serviço, análise e orientação. Até já. E a gente volta aos especialistas, psicóloga Deusivânia Falcão, em São Paulo, e o médico Roberto Medronho, no Rio de Janeiro, que é epidemiologista. Professora, como vimos na declaração do ministro Mandetta, teremos um longo tempo de pessoas em casa, pessoas que não devem circular, que é o que dizem os especialistas em medicina. Eu pergunto à senhora, como é que as famílias podem ajudar, especialmente os idosos, neste momento, vamos assim dizer, de se estar mais em casa? Quais são as recomendações da senhora nesse momento? Então, nesse momento, como eu falei para vocês no início, né, a família ela pode ser tanto um fator de risco
como ela também pode ser um fator de proteção às pessoas idosas, às crianças, aos seus membros de uma maneira geral. Acima de tudo, é importante a gente agir com bom senso, como eu falei, se comunicando sempre. Porque cada família tem lá a sua estrutura. Vamos pensar, por exemplo, naquele idoso que mora sozinho. Se ele mora sozinho, então vamos usar os meios de comunicação, vamos usar o WhatsApp, o telefone, o que quer que seja para se comunicar com aquele idoso. E vamos incentivá-los também a usar as redes sociais. Né? Hoje em dia a gente pode, por exemplo, fazer uma atividade física em casa, a gente pode desenvolver aí, conversar com as pessoas virtualmente, ter um bate-papo, até na hora que você está lanchando alguma coisa, conversar com a pessoa. Então, é importante que a gente faça isso. No caso dos idosos que estão com as famílias, né, que estão com seus familiares, que os familiares também tenham consciência de usar todas as recomendações, né, fazer bom uso das recomendações da Organização Mundial de Saúde, que tenham consciência. Tem muita gente que está levando isso no oba-oba, achando que não, que é uma gripezinha, a gente tem ouvido isso muito, né, mas a gente tem que se conscientizar de que é um momento de muita seriedade, de muito respeito, de muita responsabilidade e de coesão. Evidentemente que as famílias que são mais coesas, que têm uma estrutura aí com fronteiras mais nítidas, né, como a gente acaba realmente lidando melhor. Mas é muito importante que o idoso não seja infantilizado nesse momento. Eu acho que vale a pena a gente também dar voz a eles também. Isso é muito o respeito, né, e a solidariedade intergeracional. Palavra da psicologia, agora a palavra da medicina, doutor Roberto. Porque há casos de idosos que tomam suas medicações, enfim. Gostaria de saber como é que deve ser essa rotina das orientações médicas para as famílias e para os idosos. Bom, em primeiro lugar, o ideal é que o idoso não se desloque às farmácias para comprar a medicação. Muitos usam da farmácia popular, que é necessário ir presencialmente todo mês. Então, eu sugeriria que essa dispensa de medicação fosse por um prazo de 3 meses, né, e, de preferência, com uma declaração ou algo que pudesse autenticar que aquele idoso é aquela pessoa e evitando que ele saia de casa. Um outro problema é que, em muitos lugares do Brasil, muitos idosos moram só, né? Então, os seus vizinhos têm que criar uma rede de solidariedade para levar comida, eventualmente comprar alguma coisa no supermercado para ele. Enfim, nós vamos ter que fazer, eu tenho dito e afirmado que o distanciamento, o isolamento é físico, o distanciamento é físico e não social. Hoje nós temos as mídias que estão nos aproximando muito à distância. Então é fundamental que a gente as utilize mais. Agora, professora, a quarentena significa uma proximidade. As famílias terão mais proximidade, as pessoas terão mais proximidade. Não só em relação aos idosos, em relação a todos os integrantes das famílias, a jovens, pais, mães. Como é que fica esse desafio? O que a senhora recomenda? Eu acho que o grande desafio é a gente reforçar os princípios dos valores para a convivência. Nesse momento, é um momento onde, por exemplo, muitos casais estão se reencontrando, casais que, por exemplo, não se viam há muito tempo porque é muito corre-corre, estão tendo que conviver, pais que estão tendo que conviver com os filhos. Então, esses valores para a convivência, o respeito, o diálogo, a boa comunicação, é muito importante nesse momento, né? Tudo bem que, muitas vezes, o que acontece é que, num momento como esse, o estresse, ele acaba eclodindo conflitos familiares que estavam ali meio que escondidos, né? Então, é muito importante que haja essa comunicação para que haja uma melhor adaptabilidade, porque nesse momento o que nós falamos na psicologia do casal e da família é justamente essa quebra da homeostase familiar. Então, a partir do momento que há essa quebra, nós precisamos ter e exercitar da flexibilidade, da adaptabilidade e, evidentemente, respeitar o outro da sua maneira, da maneira que, e dando espaço para as pessoas se expressarem também, dialogando sempre. Doutor Roberto, em relação aos testes a respeito da Covid-19, quem deve fazer, em que circunstâncias, como é que deve ser a atitude da pessoa para a testagem? Bom, em primeiro lugar, o teste não é uma panaceia que resolverá o problema, né? Aqueles que tiverem uma síndrome gripal, febre, tosse, coriza e um mal-estar leve,
esses devem permanecer em casa, com os cuidados habituais, boa alimentação, hidratação e repouso. Não devem ir sobrecarregar o sistema de saúde. O teste agora está preconizado para os doentes graves, para aqueles doentes que necessitarão internação e também para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Aqueles que estão na linha de frente é fundamental nós sabermos se ele está adoecendo para afastá-lo ou então se ele continua a trabalhar e quando ele se afastar, quando ele deve voltar através de um novo exame dando negativo. Nós não temos teste para todo mundo, nós não temos capacidade instalada para fazer teste para todo mundo, então é fundamental que essas recomendações sejam feitas para todos os estados. Nós vamos continuar com análise, informação e a opinião de especialistas aqui nesse nosso Jornal das 10 ainda. A gente volta aos especialistas. A psicóloga Deusivânia Falcão é em São Paulo e o epidemiologista Roberto Medronho no Rio de Janeiro. Professora, nós já passamos aqui pela questão dos idosos, o comportamento das famílias, falamos também de adultos, mas eu queria chegar com a senhora agora no comportamento das crianças. As crianças estão nos lares, porque em várias partes do país, na maior parte do país, as aulas foram suspensas. Quais são os cuidados que se devem ter com a abordagem dessa questão da Covid-19 em relação às crianças? Então, eu estou passando isso na minha própria casa, né? Sou mãe de gêmeas, mãe da Gabriela e da Manuela, elas têm 9 anos. E hoje, por exemplo, a minha vida, acordei cedo e fiz parte da minha casa, transformei numa escola. E vamos conversar, vamos brincar, vamos estudar juntas. E a gente, de repente, por exemplo, para eu vir para cá, para Globo, né? Elas ficaram, ai mamãe, o que você vai fazer? Ela disse, olha, eu vou cumprir uma missão como profissional, então a gente vai, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a gente vai conversando, que a gente vai dialogando, que a gente vai explicando. Obviamente que a criança, ela não tem a mesma capacidade da gente de absorver todas essas informações, mas a gente precisa, de alguma maneira, fazer um exercício para mantê-las mais tranquilas, mantê-las mais serenas e também incentivá-las, educá-las, né? Acima de tudo, a manter todas as medidas que são recomendadas pela Organização Mundial de Saúde. Eu tenho feito cabanas na minha casa, cabanas de pano, eu tenho brincado com elas. Às vezes a gente reclama que não tem tempo de ser mãe, que não tem tempo de ser pai. Então, minha gente, agora é a hora. Vamos ser mãe, vamos ser pai, vamos sentar no chão, vamos rolar, vamos conversar com essas meninas, com esses meninos, né? E vamos, mais uma vez eu reforço, eu tenho falado bastante da questão dos valores para a convivência. Então, eu acho que essa é a nossa maior missão nesse momento, é tentar também alertá-los e para que eles possam também passar por esse momento e se tornarem crianças mais resilientes e adultos mais resilientes, né? Acho que a resiliência também nos ajuda bastante a pensar nisso. Doutor Roberto, em relação às restrições, eu sei, já acompanhei as entrevistas do senhor aqui na Globo News, o senhor defende restrição à circulação total. Por quê? Bom, nós não temos ainda uma decisão, um consenso sobre se essas restrições funcionarão ou não, em que contexto e em que país. Mas o que temos até o momento foram que aqueles países que adotaram isso fizeram com que a curva, que estava numa ascensão muito rápida, diminuísse a sua ascensão e com isso o Serviço de Saúde poderia conseguir absorver de forma mais concreta esses casos sem colapsar. Também tenho defendido a entrada das Forças Armadas, baseado muito na experiência de 2008, da crise da dengue aqui no Rio de Janeiro, que todos lembram, foi uma crise muito grande, com muitos casos graves, com alguns óbitos, e a entrada das Forças Armadas com aquelas tendas foi fundamental. Hoje, se nós conseguirmos apartar o paciente das grandes emergências, que já estão sobrecarregadas, com infarto, com crise hipertensiva, com atropelados, com pacientes com câncer, e colocá-los em lugares ao lado dessas unidades específicos para o atendimento, nós evitaremos que esses pacientes adoeçam, e são grupos de risco, e também que eles sejam portadores da doença para a sua comunidade. Então, eu pessoalmente acho que nós temos que aumentar as medidas restritivas e preparar no plano de contingência a entrada das Forças Armadas. Professora, como enfrentar vamos dizer, a ansiedade, que é natural,
das pessoas nesses momentos de pandemia? Então, nós temos aí, por exemplo, uma das formas de enfrentar a ansiedade, porque o que eu mais escuto é a questão do medo. Medo de adoecer, medo de morrer, e essa solidão, o medo do luto, esse luto que de fato a gente já vive de alguma maneira a partir do momento em que a gente deixa de fazer algumas coisas, em que a gente deixa de viver. Então, como é que a gente pode enfrentar essa ansiedade? A gente pode enfrentar tomando medidas, cuidando de si mesmo dentro das nossas limitações. Como eu falei para vocês, faz uma atividade física em casa mesmo, conversa com as outras pessoas, até para aliviar, porque à medida que a gente vai conversando, a gente vai aliviando, então vai tomando medidas dessa natureza, buscando ali suporte nas pessoas que você tem de fato carinho, confiança, conversando. Se for preciso, busquem atendimento online de psicólogos. Há muitos psicólogos que estão fazendo atendimento online, psiquiatras, né? Outros profissionais de saúde que estão dispostos a fazer esses atendimentos online. Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, também usar da nossa criatividade e reforçar aí as nossas virtudes humanas, né? Todos nós temos potenciais. Eu acho que a gente precisa desenvolver mais aí o nosso senso de autoeficácia e trabalhar, por exemplo, com a respiração, técnicas de mindfulness. Tem muitos recursos que hoje a mídia nos favorece, né? A gente pode buscar essas informações através da mídia. Nós não estamos sozinhos, né? Eu acho que esse espírito de coletividade, de solidariedade, ele deve ser bastante difundido nesse momento. Não é momento de briga, é momento de amor, é momento de cuidado, é momento de comunicação. Doutor Roberto, além dos cuidados que nós já temos, que nós já sabemos, cuidados rotineiros, com a limpeza, com a higiene, o que é mais no dia a dia as pessoas precisam fazer nessa rotina doméstica para combater essa pandemia? Bom, em primeiro lugar, o isolamento, né? E se caso ter um caso sintomático, essas pessoas, de preferência, obviamente, naqueles ambientes em que isso é possível fazer, ficarem apartadas, né, num quarto, num cômodo distinto dos outros. Os utensílios têm que ser utilizados apenas para aquela pessoa, a troca de roupas de cama,